Senador Cidinho Santos, senhoras e senhores colegas senadores, cidadãos que nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado, venho a essa tribuna, senhor presidente, para abordar um assunto que incomoda a população e prejudica os consumidores. Presenciei nesse plenário, nas palavras de vários senadores, críticas contundentes sobre as formas de gestão das empresas aéreas e as estratégias de relacionamento com usuários deste segmento de transporte. É notória e incompreensível a manipulação dos preços das tarifas vendidas pelas companhias, preços verdadeiramente exorbitantes. Cobram caro e atendem mal, especialmente nas regiões norte e centro-oeste, que sofrem com a escassez de voos. Mas as tarifas exorbitantes não ocorrem somente nas regiões mais distantes. Uma passagem de Brasília para São Paulo, comprada no mesmo dia da viagem, chega a custar R$ 1.800. E tente mudar o dia ou horário do voo, ou mesmo pedir um reembolso ou um cancelamento. Aí sim, a sensação é ter sido assaltado é real. As companhias chegam a ficar com 100% do valor pago. Ficam com tudo, senhor presidente. É difícil entender por que uma passagem vendida com um mês de antecedência de Brasília para São Paulo pode custar cerca de R$ 300, e a mesma rota e o mesmo voo comprados no dia da viagem pode custar R$ 1.800. E tem mais uma novidade, senhor presidente. Agora, eles querem cobrar pela marcação do assento. Ressalto e alio ao meu pronunciamento as enfáticas manifestações dos nobres colegas senadores José Medeiros, Roberto Requião e Raimundo Lira, ocorridas aqui neste plenário recentemente. Ora, se o avião sai do mesmo lugar para o mesmo destino no mesmo horário, com os mesmos custos operacionais, então por que temos tarifas tão diferentes e tão mais altas a depender de quando são compradas as passagens? As companhias aéreas têm que calcular os custos dos serviços e dos impostos, adicionar as margens de lucro e pronto. Daí se define a tarifa. É só isso. Devia ser assim. Mas, na verdade, no Brasil temos um mecanismo, senadora, chamado princípio da liberdade tarifária, que foi criado para viabilizar as empresas do setor aéreo e exibir o governo de interferir nos preços das passagens aéreas para que não tivéssemos outras situações como a Transbrasil, Varig e VASP. Então deixamos as empresas definirem com liberdade as suas tarifas. E essa medida recaiu nos ombros dos consumidores, que hoje amargam as estratégias de venda que extrapolam o bom senso e chegam às raias da exploração pelo poder. Eu diria que essa é a estratégia do explora quem pode, se submete quem precisa. Mas nosso papel aqui é ser a voz da população que representamos, e é isso que me traz a esta tribuna. Existe também outro importante mecanismo chamado de precificação dinâmica, sobre o qual falaremos em seguida. Para entender esse problema, que passa pelos custos, eu pedi à competente consultoria legislativa do Senado um estudo sobre a estrutura de custo das empresas do setor aéreo. Descobri algumas coisas que eu compartilho agora. Em 2016, os principais custos operacionais das empresas aéreas brasileiras foram combustíveis e lubrificantes, 24,5% do total. Pessoal, 15,3% do total. E seguros, arrendamentos e manutenção de aeronaves, 22,6%. Em outro estudo, descobri que as empresas aéreas no Brasil estão endividadas.
As que possuem sócios estrangeiros, como a Latam, a Azul e a Avianca, têm a vantagem da capitalização que os sócios fizeram recentemente. Porém, as que são totalmente brasileiras ou que não tiveram aporte de capital dos sócios estrangeiros estão em situação delicada. Isso me preocupa e teremos que lidar com isso muito em breve. Descobri também que as empresas aéreas estão fornecendo para a ANAC e para o mercado informações contraditórias sobre seu patrimônio líquido. Isso é muito grave. Para a ANAC, as companhias informam patrimônio líquido negativo e para o mercado de capitais, CVM e bolsas, informam patrimônio líquido positivo. A ANAC simplesmente assume as informações fornecidas e publica em seu site, mas isso sem auditoria não tem valor técnico nenhum para o país. E o que a ANAC faz para checar essas informações? E mais, o que faz a ANAC para penalizar as empresas que dão informações no mínimo desencontradas e fraudulentas? Num setor oligopolizado, como a aviação civil no Brasil, em que duas empresas controlam mais de 70% do mercado, a agência reguladora não tem cumprido com firmeza seu papel de fiscalizadora. Será que precisaremos de uma fiscalização na ANAC? Chega a ser uma ironia. A gestão dessa agência tem que funcionar, tem que ser séria. Ser um órgão regulador do mercado aéreo não é brincadeira. Francamente, senhor presidente, eu tenho dúvidas se o princípio da liberdade tarifária está funcionando no Brasil, pois não era para as empresas estarem endividadas ou necessitando do aporte de capital, já que elas têm a liberdade para definir suas tarifas. E alegam que o problema foi causado pelo aumento dos combustíveis desde 2011 e pela desvalorização do real desde 2015, afetando os custos em dólares, tais como leasing e seguros de aeronave. Alegam ainda que houve redução no número de passageiros causado pela recessão. Eu, francamente, só viajo em avião lotado. Tem alguma coisa errada, senhor presidente Cidinho. É óbvio que tem coisa errada. E existe também um outro obscuro mecanismo, chamado de precificação dinâmica. Existem programas de computador que utilizam técnicas de inteligência artificial para definir de forma dinâmica as tarifas das passagens aéreas. De acordo com o enorme grupo de informações armazenadas em bancos de dados extremamente complexos, que apontam que você precisa daquela passagem e quanto você deve pagar por ela. Aí está a precificação dinâmica. Quem nunca consultou o site de uma companhia, verificou o preço da passagem, saiu um pouquinho e quando retornou para concluir a compra, o preço já era outro. Acho que todos nós já passamos por isso. É a precificação dinâmica, que está sendo usada como princípio da liberdade tarifária para maximizar o lucro das empresas aéreas. Se diminui o número de passageiros, aumenta o preço para manter a rentabilidade. Resumindo, nós não compramos a passagem com o preço definido pelo custo total, mas pela nossa necessidade, pelo nosso perfil. Por isso, uma passagem para São Paulo pode custar R$300 ou R$1.800. Depende da cara e da necessidade do freguês. Sorte de quem não precisar mudar o horário ou o dia do voo, ou mesmo cancelar a passagem. O processo se assemelha a um assalto, sem falar nas circunstâncias emergenciais em que famílias ou indivíduos são obrigados a comprar passagem e a pegar um avião no mesmo dia para um tratamento de saúde ou outro problema sério, um imprevisto. São obrigados a pagar a tal tarifa cheia. Todos nós somos vítimas dessa exploração sem limites das tarifas abusivas. E isso é certo, senador, pois podemos permitir tanta liberdade a um serviço essencial para a população? Alguns especialistas dizem que, se não for assim, as companhias quebram.
mas elas já estão nesse caminho, mesmo com a liberdade tarifária. Foi por isso que eu disse anteriormente que as empresas estão endividadas. Algo não está certo, não fecha, e a ANAC tem que descobrir o que está acontecendo, cumprir o seu papel, regular e fiscalizar o mercado com seriedade, com foco na qualidade dos serviços ao consumidor. Para isso a agência foi criada, mas tem se afastado de sua missão a cada dia. Sou otimista, uma hora vai melhorar. Mas enquanto isso não acontece, senhor presidente Cidinho, eu estou apresentando um projeto de lei do Senado para, pelo menos, coibir os abusos por enquanto. Um projeto que limita a diferença entre a passagem mais cara e a mais barata de um mesmo voo. A meu ver, a passagem mais barata emitida pela companhia aérea já paga os custos e impostos daquele assento em determinado voo. O sistema de precificação dinâmica não emite uma passagem com prejuízo para a companhia. Então, todas as demais passagens emitidas vêm com um lucro maior ainda para a companhia aérea. Precisamos limitar esse valor ao máximo em 100% do valor mais barato pago por um passageiro naquele voo. Isso funcionaria como uma banda de preços, um preço flutuante entre a passagem mais barata e o dobro do seu valor. E a ANAC, senhor presidente, tem que desenvolver um sistema inteligente, automático, para fiscalizar e garantir que isso está sendo cumprido pelas companhias aéreas. Acredito que precisamos dessa solução, senhores e senhoras senadores, até que o mercado entenda que liberdade tarifária é a liberdade que o povo concedeu a elas para explorar o serviço aéreo de transporte de passageiros com lucro, de forma viável, mas sem selvageria, sem desrespeito ao consumidor, com regras claras. É para isso conto com o apoio dos meus colegas senadores e senadoras na tramitação desse projeto nessa casa, que sempre respeitou o consumidor em suas decisões. Acredito ser esse projeto extremamente valioso para o amadurecimento do setor aéreo no Brasil. Agradeço ao senhor presidente, obrigado a todos que me ouviram e obrigado também pela sua tolerância, presidente. Obrigado, senador Ailton Sandoval, parabéns pelo pronunciamento e a questão das companhias aéreas e os abusos que estão cometendo com os preços das passagens realmente uma reclamação muito grande. Quando já foi questionado aqui a cobrança das bagagens, que seria uma forma de diminuir o preço das passagens, isso não aconteceu, né, senadora Rosa, infelizmente, e realmente é uma preocupação.